Olá! Por um mundo mais cuidadoso com as pessoas e com a arte, estamos iniciando mais um programa Parlatório Brasília aqui na TV Pai Eterno. Fomos chamados por Deus para viver nesse mundo cuidando de nós e cuidando uns dos outros. Além disso, é preciso cuidar da nossa casa comum, do mundo. E o campo da arte é um campo onde podemos expressar também nosso cuidado, porque na arte expressamos aquilo que temos em nosso coração. Hoje vamos receber dois personagens importantes. O jovem arcebispo de Diamantina, Minas Gerais, Dom Darcy José Nicioli, e João Campos, um simpático ator de cinema, teatro e televisão. Dom Darcy José Nicioli é mineiro de Jacutinga. Hoje é o arcebispo de Diamantina. Ele é mestre em teologia dogmática pelo Pontifício Ateneu Santo Anselmo de Roma. Dom Darcy, é um prazer receber o senhor aqui. Começamos com uma provocação. O Papa Francisco insiste que o cristão vive da alegria do Evangelho. O que faz e pensa um apóstolo da alegria em tempos de pandemia? A alegria do apóstolo não é dele, mas é daquele a quem ele serve. A nossa alegria está ancorada no Deus da vida, que nos dá a vida em abundância. Jesus Cristo, o Deus ressuscitado. Esta é a nossa alegria. E nesse sentido, creio eu, o apóstolo da alegria faz o serviço de esperançar o povo. Eu tenho dito isso. É nossa missão esperançar o povo. Os tempos são sombrios, mas penso que a crise pode ser acolhida como oportunidade para crescer também. E crescer pessoalmente e na relação com os outros. Não é fácil ficar recluso? Não é fácil. E é inevitável o encontro comigo mesmo, porque eu estou mais voltado para mim. E quem sabe aproveitar para fazer deste tempo uma autoavaliação para a vida, será um tempo muito proveitoso. Nossa esperança está sendo testada. O que o senhor acha que precisamos fazer para sairmos deste teste como pessoas melhores? Sim, nossa esperança está sendo testada. E como ser pessoas melhores? Sabe, indivíduos e nações almejam independência. Todos nós queremos independência. Porém, essa situação está nos ensinando que a independência das pessoas e dos povos será efetiva quando nós nos descobrirmos interdependentes. Todos necessitamos de todos. Todos precisamos da natureza e a natureza precisa de nós. Investir na defesa da vida, desde a concepção até o seu natural fim, é um imperativo. Um mundo novo, sabe, surgirá a partir de pessoas renovadas, mais gentis, mais respeitosas, menos individualistas e mais corresponsáveis no bem comum. Então, esta crise pode sim fazer com que nós cresçamos como gente e sejamos pessoas melhores. As crianças acompanham tudo sem entender bem o que está acontecendo. Qual será, na opinião do senhor, Dom Darcy, o impacto dessa experiência que vivemos nesta geração que está chegando? Sabe, a criança olha o mundo pela sua janela. São mais espontâneas, mais simples, mais verdadeiras. E elas nos ensinam quão importante é deixar cair máscaras e sermos mais transparentes. Na simplicidade das crianças, elas nos ensinam a ser menos autossuficientes. Acredito que a crise do coronavírus deixará um legado importante. Por exemplo, o sofrimento do meu irmão não é só dele, é meu também. Acho que estamos descobrindo isso, Padre Rafael. O meu bem-estar, a saúde, a prosperidade, o progresso, para ser efetivo, verdadeiro,
deve ser para todos e não somente para alguns. Ou seja, a exclusão do irmão afeta a mim também. Ser humano e natureza estão umbilicalmente implicados, são interdependentes. A vida depende desta boa relação. A humanidade, por ela mesma, a ciência pela ciência, não dá conta sozinha do desafio do viver. Portanto, ter os pés no chão e voltar os olhos para o alto. Não tem sentido permanecer indiferente à existência de uma força superior que nós chamamos de Deus Amor. Ah, como este tempo está nos ensinando. E o Brasil, Dom Darcy? O senhor tem esperança em relação ao nosso país de hoje? Uma constatação. O brasileiro está perplexo com a fragilidade do Brasil enquanto nação. A doença do coronavírus preocupa, é verdade. Mas assusta também o fato de que as nossas lideranças políticas estão adoecidas pela sede de poder. São males que igualmente não permitem que a vida vingue. É absurda, indigna a polêmica sobre saúde versus economia, porque são realidades complementares. Por exemplo, privilegiar a economia em detrimento da saúde evidencia o interesse pelo lucro e o desprezo pela pessoa. É um absurdo isso. A crise revela quão descarada é a desigualdade que existe no Brasil. A concentração da riqueza nas mãos de poucos, os bolsões de miséria, a exclusão quanto à dignidade, a dignidade de trabalhar, de estudar, de morar e até de se curar. É escandaloso tudo isso. No entanto, não podemos perder a esperança. Nunca. Nesse sentido, apesar desta crise triste e desta realidade que estamos vivendo de uma polarização política, creio que toda esta circunstância está sendo uma escola de cidadania. Por exemplo, falamos e ouvimos mais sobre política hoje. E estamos descobrindo que o Brasil justo, que todos nós sonhamos, será fruto somente da participação de todos os brasileiros e todas as brasileiras. Será que não estamos aprendendo a separar o joio do trigo, identificando as verdadeiras lideranças e individuando os charlatões que enganam com bravatas e com compra de votos? Eu acho que sim. Dom Darcy, o senhor não vê nenhum risco de confundirmos esperança com uma ilusão sobre o que teremos no futuro? Esperançar não é esperar acontecer. Quem tem esperança faz a hora. Ilusão é erro de percepção, de entendimento. Então, a esperança como sonho calcado na realidade não permite ilusões. Teremos no futuro próximo o que construirmos em nosso presente. E nesse sentido, quero botar fé no que eu vou afirmar. Os brasileiros e brasileiras não mais aceitam delegar a construção do Brasil a uns poucos privilegiados e a salvadores da pátria. Como eu disse, o povo está amadurecendo. Não se iludirá, mas construirá a vida com viva esperança quem se abrir ao diálogo e não se apequenar em polarizações estéreis. Não se iludirá, mas terá a força da esperança quem der mãos à obra na construção do bem comum, anulando o individualismo e a autossuficiência de quem crê mandar sozinho e ser dono da pátria. Isso já está anacrônico, passado. A esperança é a força do pequeno e do impotente. Eu creio nisso. E como estão as coisas aí pelas bandas das terras adamantinas? A nossa vida aqui em Diamantina vai bem. Diamantina é o portal do Vale do Jequitinhonha, uma realidade desafiadora. Aqui, meu irmão
a pobreza se faz sentir, com alguns bolsões de certo desenvolvimento, mas a pobreza é notória. É notório e histórico também o abandono dos gestores públicos estaduais e federais para com este centro-norte de Minas Gerais. O homem e a mulher das Gerais, do Vale do Sertão, faz a diferença, são valentes e lutam reinventando a vida. Nosso povo é religioso, participativo, os padres, graças a Deus, são zelosos. Formamos uma igreja viva. A pandemia já está se aproximando do interior, com presença do vírus em algumas cidades da região, mesmo em cidades menores. E tudo indica que o problema tende a crescer, só não sabemos ainda em qual proporção. A igreja doméstica também se mostrou mais viva. E rezamos com o povo usando dos meios de comunicação à nossa disposição, rádio e internet. Os templos, as igrejas estão fechadas, mas a igreja está viva, unida e operosa, graças a Deus. Dom Darcy, nós sempre encerramos nossa conversa aqui no programa Parlatório trazendo uma citação de um comentário para receber uma apreciação do nosso convidado. Para o senhor, nós escolhemos uma frase do saudoso Ariano Suassuna. Otimista é um tolo. O pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Ariano Suassuna, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Mas eu me permito acrescentar as palavras do grande paraibano e poeta e romancista, o Ariano Suassuna. O bom mesmo é ser um realista esperançoso, eu digo, e fiel. Ser realista esperançoso, mas uma pessoa de fé. Nós aprendemos que a fé é a posse antecipada do que se espera, não é verdade? Portanto, a fé nutre a esperança para o aqui e o agora e para o amanhã da eternidade. E a vida urge nesses tempos de coronavírus. Em tempos de Páscoa, é importante anunciar que o Senhor da vida nos quer como parceiros. Portanto, fé na vida. Bote fé na vida. E vamos que vamos. Obrigado, Dom Darcy, pela sua presença aqui no nosso programa. Um abraço para vocês. Um abraço para todos os telespectadores da TV do Pai Eterno. No próximo bloco, vamos conversar com um simpático ator, João Campos. Ele já atuou em novelas de sucesso, já atuou no cinema e também já tocou em bandas aqui em Brasília. Até já! O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. Todos os dias, trabalhamos para que esta devoção chegue até você. E tudo isso só é possível graças à nossa união, aos nossos associados. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Voltamos e agora vamos conversar com o ator João Campos. Ele trabalha na TV, no teatro e no cinema. Também é formado em jornalismo pela Universidade de Brasília. Em primeiro lugar, João, é um prazer receber você aqui. E gostaria de começar puxando um pouquinho para a sua formação jornalística. Nesse tempo que estão explodindo coisas estranhas e perigosas e até ameaçadoras, tanto no campo da saúde quanto na política, como é que você está convivendo com isso, João? Bom, padre, na verdade, assim, para mim está sendo um período muito instigante, vamos dizer assim, né? Instigante e intrigante, né? Aqui no Brasil, particularmente, né, a gente está vivendo fortes emoções, né? Que em meio a uma pandemia a gente vive também uma crise política, né? Então, assim, a coisa está bem intensa aqui no Brasil. Mas, para mim, particularmente, padre, eu vejo como um momento... Eu me considero uma pessoa bastante otimista, né? E tento manter esse otimismo. Então, assim, para mim, esse período ele vem nos mostrar e nos provocar de várias maneiras, né?
Eu vejo dois movimentos assim bastante claros e importantes, sabe, padre? O primeiro deles é um movimento de dentro para fora, né? Eu acho que esse vírus ele vem nos recolocar com uma perspectiva de coletividade, né? Que o mundo não somos só nós, né? Nosso umbigo ou as pessoas que estão entre quatro paredes com a gente, mas o mundo está todo conectado, né? É um vírus que de repente é identificado pela primeira vez numa cidade do interior da China e de repente o mundo todo literalmente, né? Está envolvido na briga, na luta, né? Para tentar conter ou minimizar os danos desse vírus. Então, eu acho que esse olhar para fora, para o outro, essa noção de que estamos todos juntos, né? Que não existe o cuidar de mim, né? Se eu não cuidar do outro, que não adianta de nada eu ir lá e comprar todo o álcool gel, todo o pano, se a pessoa que o meu vizinho não poder comprar, ou uma pessoa não poder usar, né? Tá certo. Muito interessante e instigante também o que você acabou de falar. Mas tem também outro tema, João, que a gente não pode omitir de jeito nenhum conversando com uma pessoa como você, que é saber qual é o seu olhar para certos desaparecimentos de figuras importantes da nossa cultura. Por exemplo, por causa do coronavírus, se foi Rubem Fonseca, o desenhista Daniel Azulay, o compositor Aldir Blanc. Por outras razões também, partiram figuras queridas, como o seu colega, o ator Flávio Migliaccio. Qual é o seu olhar para esses eventos? Bom, o primeiro novamente resgatando essa sensação de coletividade, né? Ninguém está imune, né? Ninguém está imune, né? Esse vírus, né? Essa doença, ela não respeita, né? Ela não respeita, ela não discerne classe social, raça, né? Ocupação nenhuma, né? E no campo das artes, realmente a gente teve grandes perdas, né? E infelizmente acredito que outras virão, né? Porque a gente ainda está num momento bastante tenso, né? Essa semana, né, coincidentemente, no mesmo dia, né, tivemos a perda do Flávio e do Aldir, dois grandes artistas, né, e é isso, toda vida que se vai, né, para mim é uma grande perda, né, no campo das artes, particularmente, assim, mexe bastante comigo, né, fiquei pensando principalmente na questão do Flávio, né, que era um senhor já de 85 anos, um grande ator com uma história incrível no teatro, no cinema, na televisão, né, não tive o prazer, cheguei a cruzar com ele algumas vezes, quando estava trabalhando no Rio de Janeiro, fazendo televisão também, mas não tive a felicidade de contracenar com ele, mas me chama muita atenção, principalmente o caso do Flávio, pela forma como aconteceu, né? Ele deixou um registro em carta, né, e ele vinha fazendo essas denúncias do quanto descontente ele estava, do quanto desacreditado ele estava com a humanidade, com a forma como as coisas estavam caminhando, né? E assim, eu já li e assisti trechos de entrevistas lindas dele, falando sobre o ofício do ator, né, falando sobre a importância, né, da arte para a construção de uma sociedade mais humana, mais humanitária, mais junta, né? Então isso particularmente me chocou bastante, sabe? Ver um senhor de 85 anos, podemos dizer, já se encaminhando para a sua fase final de vida, de repente se encontrar nesse lugar de desgosto. Então, assim, mexeu muito comigo, fiquei bastante triste, na verdade, com a perda do Flávio, né? E principalmente como tudo aconteceu, mas eu acho que fica um alerta, né? Eu acho que ele não fez como grande artista e o grande ser humano que ele foi, eu acho que ele não fez isso à toa, né? Fica um alerta, fica uma lição para que a gente possa refletir e pensar mais sobre como tudo está acontecendo hoje, né? Para onde a gente está conduzindo a nossa vida, as nossas vidas, o planeta em que a gente vive, né? A arte que a gente produz. João, antes dessa pandemia, a cultura estava nas principais manchetes dos jornais do Brasil como um problema, tanto por razões ideológicas, como também por questões de incentivo cultural. Como você acompanhou este capítulo?
Padre Rafael, eu acho que, como a maioria dos brasileiros e brasileiras que valorizam a cultura, entendem o valor da arte, né, e de uma sociedade democrática, né, mais livre, respeitosa e tolerante, eu vejo com muita tristeza, né, esse período que a gente está vivendo, na verdade, né, que agora a pandemia ela está um pouco tomando conta de todos os assuntos, né, mas a gente segue vivendo, né, por exemplo, a Regina Duarte foi recém-imposstada como secretária da Cultura e até agora ela não fez absolutamente nada, né, então esse problema que a cultura vem enfrentando no país ainda segue, né, é importante a gente dizer isso, né. E eu vejo com uma profunda tristeza, na verdade, padre, sabe, esse momento que a gente está vivendo, que é um momento de absoluta desvalorização da cultura, né? Eu diria até de negação da cultura, né? De uma incompreensão da cultura com toda a grandeza que ela representa para nós, seres humanos, né? Enquanto um instrumento poderosíssimo, né? De formação, de transformação. O homem nasceu junto com a cultura, né? Por exemplo, os primeiros registros de arte que a gente tem são as pinturas rupestres, né? Que estão nas cavernas, né? Então, assim, não é um exagero falar que não existe mundo sem cultura, né? Mundo dentro da perspectiva humana. Não existe, né? Então, o poder dela é um poder milenar na construção da humanidade, da forma como a gente vê, se enxerga o mundo, representa esse mundo, né? Troca a partir de camadas muito sensíveis e subjetivas, né? Então, na verdade, o que o atual governo tenta fazer é acabar com a cultura, né? É acabar com a cultura, né? Porque a partir do momento que você tira a liberdade de criação, né, de expressão, de se relacionar, você acaba com a arte, você acaba com a cultura, né? E aí o governo tem as ferramentas que ele tem, né? Que é tirar verba, cortar programas, atacar os artistas, acabar com o Ministério da Cultura, né? Colocar pessoas absolutamente desqualificadas para pensarem as políticas públicas para a cultura. Tudo isso a gente está vivendo de uma forma muito assustadora, na verdade, né? Mas eu tenho muita confiança na classe artística, né? A gente não está parado, né? Estamos reagindo, estamos lutando, né? Pelo que a gente acredita que é uma arte consciente, livre, né? Para que ela possa seguir produzindo, né? E construindo um país melhor, uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, mais tolerante, mais diversa, né? Caminhando para frente, não para trás, como estão querendo, insistindo em empurrar a gente. João, hoje é uma oportunidade para o nosso público conhecer alguma coisa a mais a respeito da sua carreira. Tem algum personagem que você fez recentemente que te marcou ou alguma coisa que você poderia partilhar conosco? Posso sim. Deixa eu... Vou falar sobre um personagem que está para chegar, provavelmente esse ano. Vou falar aqui em primeira mão dele, inclusive. É um personagem que eu acho que é um personagem bastante complexo e talvez até polêmico, né, de repente para alguns olhares, mas eu acho que é um personagem muito importante porque ele traz a complexidade humana de uma forma muito bonita. Ano passado, em 2019, eu gravei junto com um elenco maravilhoso, uma equipe incrível, uma série que vai ser exibida no Canal Brasil esse ano, chamada A Bênção. E, bom, vou pular o resumo da série, mas nessa série eu tive a felicidade de fazer um personagem que é um sargento da polícia militar, que é homossexual, né, e que tem uma trama cheia de particularidades, né, dentro dessa série, nessa luta que ele tem. E eu acho que o fato de ser um policial militar homossexual é muito significativo, porque eu acho que é o espaço onde a gente tem para encontrar visões muitas vezes divergentes, né, e falar sobre tolerância, sobre diversidade, né, sobre importância. Então, sempre que eu recebo um personagem que me traz essa carga provocativa, vamos dizer assim, inusitada, né, sobre toda a complexidade, a riqueza das possibilidades de se ser humano, né, e da gente se reconhecer como ser humano, independente da crença de cada um, né, com todo respeito, mas toda vez que eu recebo um personagem que abraça toda essa riqueza das possibilidades de ser humano, eu fico muito feliz.
Então, eu queria compartilhar com vocês. Provavelmente a série deve ser lançada esse ano. Ouvi uns passarinhos aí dizerem que já estão finalizando. Então, no segundo semestre deve estar sendo lançada no Canal Brasil a série A Bênção, onde eu estarei lá como o Júlio Machado. Para concluir nossa conversa, como nosso costume aqui no parlatório, a gente apresenta uma citação para o convidado e pede que ele faça uma breve reflexão. Para você, escolhemos uma frase do escritor franco-argelino Albert Camus, que morreu depois da metade do século passado. Ele diz assim: sem a cultura e a liberdade relativa que ela pressupõe, a sociedade, por mais perfeita que seja, não passa de uma selva. É por isso que toda criação autêntica é um dom para o futuro. É maravilhosa, né, essa citação, né? Camus é incrível, tive já a oportunidade de ler alguns livros dele. E de acordo total, né, Padre Rafael? Eu acho muito interessante quando ele comenta que sem a cultura o mundo seria uma selva, né? E eu compartilho muito com essa visão, né? Porque a gente, nós ocidentais, né, brasileiros, assim, que vivemos num mundo capitalista, né, um mundo tomado pelo mercado, né? Hoje a gente está vendo essa supervalorização dessa visão econômica da vida, né? Inclusive se sobrepondo ao valor da vida, né? Do social, né? A gente está o tempo todo embebido por um sistema, né? Um modelo que quer que a gente viva numa selva, né? Existe até essa expressão, capitalismo selvagem, né? Onde você só acorda, come, trabalha, dorme, né? Acorda, come, trabalha, dorme, não pense, né? Foi até inclusive um slogan aí bastante utilizado pelas pessoas que estão governando o país atualmente, né? Não pense, trabalhe, né? Não pense, trabalhe. Isso está dizendo, não seja humano, seja um bicho, né? Seja uma máquina, seja um robô. É absurdo isso, né? A gente precisa entender a gravidade desse tipo de olhar, né? Então eu acho que a cultura, a arte, como refletindo sobre o que o Camus disse, ela vem nos tirar dessa selva, nos tirar desse automatismo e nos colocar em contato, né, com o mundo, com as pessoas, com o olhar, com a possibilidade de se olhar, de se expressar, né, da gente ressignificar o mundo dentro de toda a complexidade, riqueza e beleza que somos nós, seres humanos, né, que somos uma camada física, somos uma camada emocional, somos uma camada espiritual, né. O que a religião vem nos trazer, senão a beleza do mistério, né? A beleza do mistério, né? Então, eu acho que a cultura, a arte, ela nos coloca em contato com tudo isso que muitas vezes querem nos impedir, né? Querem nos colocar na selva, querem nos colocar naquela esteira de produção, não querem que a gente pense, não querem que a gente se expresse, não querem que a gente critique, não querem que a gente se transforme, né, que a gente troque, que a gente compartilhe, que a gente evolua, né? Querem a gente dentro ali do cercadinho, muito obedientes, né? Isso é muito perigoso. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Estou sempre à disposição, para mim vai ser sempre um prazer conversar com vocês. Eu agradeço também a você que esteve conosco. Muito obrigado e até a próxima.